Magnificat, anima mea Domini. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Querido irmão, querida irmã, você que me acompanha nessa jornada missionária, te convido mais uma vez a acionar o sininho, a dar um joinha, a compartilhar. Fazendo sempre isso, o YouTube reconhece a legitimidade dessa grande missão, da qual você participa comigo. Na 23ª semana do Tempo Comum, no mês da Bíblia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias, Jesus foi à montanha para rezar e passou a noite toda em oração a Deus. Ao amanhecer, Jesus chamou seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, os quais deu o nome de apóstolos. Simão, a quem pôs o nome de Pedro, e seu irmão André, Tiago, João e Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamados os Zelotas, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, aquele que se tornou o traidor. Jesus desceu da montanha com eles e parou num lugar plano, e ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão de gente de toda a Judéia e de Jerusalém e do litoral de Tiro e de Sidônia. Vieram para ouvir Jesus e serem curados de suas doenças. Aqueles que estavam atormentados por espíritos maus também foram curados. A multidão toda procurava tocar em Jesus, porque uma força saía dele e curava a todos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados irmãos, muito interessante que começa o texto dizendo que Jesus saiu para rezar. Jesus tinha uma necessidade muito grande de estar em comunhão com o seu Pai, de, de se relacionar com Deus, Pai. Engraçado que a nossa relação com a oração, ela está muito ligada a pedir alguma coisa. Eu sempre, quando rezo, eu peço alguma coisa. Você pode perceber que no final dessas homilias que nós fazemos para a honra e glória de Deus, eu sempre no final peço. Bom, então a nossa relação com a oração, ela está sempre ligada a uma necessidade. O interessante aqui é que a necessidade de Jesus não era pedir nada, porque Jesus não precisava de nada, ele é Deus. Então Jesus não precisa de nada. Então a relação que diz respeito à oração era um momento prazeroso, de alegria, que Jesus encontrava-se com o Pai. Um Pai que Ele quer que todos nós o experimentemos, todos nós tenhamos a alegria de experimentar esse Pai. Então Jesus ele é aquele que sai para junto do Pai, para decidir com o Pai. É interessante, né? Todo momento de oração de Jesus é um momento de decisão. E a partir da oração, ele escolhe os 12 apóstolos e vai nomear cada um deles. E aí é interessante que essa escolha faz com que os apóstolos sintam-se mais
como é que eu posso dizer, mais próximo e mais ligado à missão que Jesus tem para com cada um deles. E na medida em que essa escolha já fora feito, o chamado específico de cada um para cada um, e cada um vai responder segundo também essa relação com Jesus. É muito interessante que a resposta de cada um é muito ligado à intimidade que cada um buscou ter com o nosso Senhor. E aí, interessante que o texto deixa bem claro, porque aqui nós temos dois Judas, né? Nós temos aquele Judas que é aqui Judas, filho de Tiago, né? O Judas, o filho de Tiago, e temos o Judas, o outro, que o texto deixa bem claro assim, aquele que se tornou o traidor. E aí a gente vai destrinchar um pouco mais sobre essa traição, e essa traição está muito ligada ao desligar-se do nosso Senhor Jesus Cristo. É exatamente essa palavra. Na medida em que nós vamos nos desligando do Senhor Jesus Cristo, na medida em que nós vamos nos separando, nos afastando, não sei, por trabalho, por cansaço, por decepção, seja lá por que tantos motivos, e na medida em que isso começa a ser um fato, nós vamos nos tornando o traidor. Porque traímos o nosso batismo, traímos o nosso chamado. E assim, isso é um fato. Amados filhos, isso é um fato. Afastar-se do Senhor é aproximar-se da infidelidade. Então, o texto deixa bem claro esse Judas que tornou-se o traidor. E aí o texto continua dizendo que Jesus desceu muito feliz com a escolha acertada, porque aqueles que, mais uma vez repetindo, aqueles que se aproximavam do Senhor, aqueles recebiam a graça da alegria, e essa alegria permanece, eu posso dizer, essa alegria permanece é, no martírio de todos os apóstolos, de cada um que foi martirizado. Tiveram a alegria de assumir a sua fé. Bom, amados filhos, é importante percebermos essa noção do segmento. Também se faz importante perceber aqui que a multidão também estava a esperar Jesus. Imagina, Jesus passou uma noite inteira orando, uma noite inteira em oração. O texto diz rezando, a palavra que o texto nos coloca é esta, rezando. E aí a multidão aproxima-se dele desejosa para tocar em Jesus, e todos aqueles que tocam em Jesus são curados. O texto diz que foram curados de demônios, de outras enfermidades, o tocar em Jesus. Então, repetindo o que falava lá em cima, o afastar-se, quem se afasta não toca. Eu preciso tocar no Senhor. Eu preciso receber Jesus, eu preciso estar na presença de Deus. Eu preciso querer estar na presença de Deus. E na medida em que eu decido estar, a relação de vida de oração começa a ser constante, perene, alegre. Que seja assim esse dia da escolha dos apóstolos e você também sinta-se verdadeiramente escolhido, escolhida para a missão que o Senhor te confiou.
Que nossa patrona Santa Faustina nos enriqueça com o diário. Que São José, esposo da doce Virgem Maria, Rainha do Clero, nos dê a graça da fidelidade. Que Nossa Senhora, Rainha do Clero, nos ajude, interceda por nós, para que tenhamos a graça de ter a casa para cuidar de sacerdotes. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.